Shalom, shalom! Estamos aqui na nossa sala de aula virtual e nós vamos estudar aqui uma passagem dos Evangelhos no livro de Marcos. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui comigo. Aqui neste lugar nós estudamos a Bíblia e caso você ainda não seja inscrito no canal, queira se inscrever, fique à vontade. Se inscreva aí, seja uma corrente, um elo dessa corrente conosco. Clique aí no sininho das notificações, na opção todas, para que você possa receber as nossas aulas, os nossos estudos. E nós estamos aqui para mais uma análise de uma passagem bíblica maravilhosa, certo? E aqui nós estudamos a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso livro, não é? De conduta, de respostas e de oração. É por meio dela que nós ouvimos também a voz do nosso Deus, ok? Vamos estudar aqui o livro de Marcos, no capítulo 7, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 31 até o verso 37, que trata sobre a cura de um surdo-mudo, quando Jesus curou um surdo-mudo. Então, ele volta, né? Ele estava numa região ali, onde fez muitas curas, tal, e aqui diz assim, e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelo meio das terras de Decápolis. Decápolis não era uma cidade em si. Decápolis era uma região formada por 10 cidades no tempo do Império Romano, que ainda existia no tempo de Jesus, não é? Eram formadas por 10 cidades. Imperava-se aqui costumes gregos também. E aqui, quando ele está na região de Tiro e Sidom, ele já está saindo ali da região da Palestina, perto ali do Líbano, da Síria, e ele está voltando, então, para o Mar da Galileia, não é? E ali, nesta região, quando ele passa no meio dessa região composta por 10 cidades, ok? Ele se depara com uma pessoa enferma. Então, diz aqui, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte da multidão, tá? Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Jesus pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo na mão dele, tocou na língua do mudo. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém o dissessem, mas quanto mais nos proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Muito bem, quando ele fala a palavra efatá, ele não falou nem no hebraico, nem no aramaico. Efatá, tá? É uma palavra de origem grega e na língua aramaica, na tradução aramaica, significa abre-te, abra, ok? Então, ele falou ali na língua deles, eles entenderam, tá? Efatá. Efatá, na verdade, ela tem um poder muito significativo, porque ela nos remete a um decreto espiritual, certo? Da parte de Jesus. Então, ele deu uma ordem, não é? Ele colocou os dedos, ele fez uma cura para que os ouvidos dele se abrissem e para que a língua se destravasse. Porque como ele era surdo, então ele não falava muito bem. Hoje nós sabemos que uma pessoa completamente surda, quando ela é alfabetizada, quando ela é ensinada, ela fala algumas palavras naqueles rudimentos, né? Porque ela não controla, certo? A audição por conta da surdez, não é? Então, ali estava acontecendo a mesma coisa. Ele conseguia pronunciar algumas coisas bem rudimentares, não é? Porque a língua não estava desenvolvida na fala. Então, ele tanto abre os ouvidos para ouvir, como ele também cura a fala, né? Ora, neste momento, esse milagre foi sobrenatural e estranho, né? Porque o fato de ele colocar os dedos, nem tanto, mas o fato de ele cuspir a saliva e colocar na língua do surdo-mudo, né? São ferramentas que ele utilizava para que determinadas populações pudessem entender os contextos de cura também, ok? Ora, estava saindo cura do corpo dele, né? O mesmo poder de fala que existia nele aqui, ele passou para o homem mudo, ok? Então, veja bem,
Quem é que nos cura, então? Vamos trazer aqui. Jesus tem poder para curar tanto a questão física quanto a questão espiritual. Vamos trabalhar aqui, então, a questão espiritual, certo? Se eu sou surdo para as coisas de Deus e mudo ou muda para as coisas de Deus. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 4, eu quero ler uma passagem para vocês. Por isso, Paulo falando aqui, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, tá? Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele está falando o quê? Que Satanás, o príncipe deste século, ele cega o entendimento dos homens. Ele deixa os homens sem entendimento da verdade de Deus. Ele oculta a verdade de Deus, para que os homens não entendam. Ele também deixa as pessoas surdas. As pessoas ficam surdas espiritualmente para não ouvirem a verdade de Deus. Inclusive, quando você vai falar, elas até se irritam. Ele também produz mudez, porque todo aquele que cauteriza, que a mente fica cauterizada, ou seja, chega um ponto em que o ensino de Deus já não entra mais ali, tamanho nível da rebelião, e também pelo nível da surdez espiritual, de não querer ouvir o evangelho da verdade, que ele disse é a graça manifestada de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Quando essas pessoas chegam neste ponto, tá? Humanamente é irreversível, ok? Somente o efatá de Deus, né? Mediante a palavra de Jesus Cristo, somente quando vem um decreto de Jesus dizendo efatá, abre-te não só os teus ouvidos, mas o seu entendimento, mas destrave a sua boca e seja liberto, somente pelo poder do decreto do efatá de Jesus, do abrir espiritual da parte de Jesus, que vai haver um romper ali na vida daquela pessoa, certo? Então, muitas vezes, nós tentamos evangelizar ou ensinar ou pregar a palavra de Deus, muitas coisas na internet, mas quanto mais aquela pessoa ouve, mais ela repudia, mais ela quer se afastar, mais ela não concorda com aquilo, mais ela procura práticas ocultistas que a afastam cada vez mais da presença de Jesus, a idolatria, a imoralidade sexual, porque ela procura os prazeres deste mundo. O que acontece? Como Paulo falou aqui, chega num determinado momento, tá, que está tão cauterizado, que o evangelho já não está mais para aquele incrédulo. O evangelho já não alcança mais aquele incrédulo. Então não adianta você ficar perdendo o seu tempo, não adianta você ficar batendo boca, não adianta você ficar impondo. Você deve apenas orar por aquela pessoa. Orar por aquela pessoa, porque o seu diálogo, o seu conselho, a sua conversa não vai entrar ali. E você vai acabar até mesmo se colocando em situações muito, muito difíceis, não é? Até mesmo sendo acusado de intolerância religiosa, acusado de imposição, dizendo, como a lei adora, né? Tem promotor de justiça que adora falar assim, a verdade, né? Não existe só uma verdade, né? A verdade do evangelho, não existe uma verdade. Não, existe uma verdade. A verdade é essa daqui. Queiram ou não, gostem ou não, essa aqui é a verdade, sim. A verdade, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, goste ou não, existe uma verdade, sim, que se chama Jesus Cristo. Não estou falando que existe uma religião que seja verdade, não. Eu estou dizendo assim, existe uma verdade, tá? Então, por mais que as leis humanas tentam nos repudiar, dizendo que você não pode mais, não. Existe uma verdade, e ela sim, porque Paulo falou aqui, ó, está sim encoberta para aqueles que estão incrédulos, para aqueles que não querem. O que é a incredulidade? O que é ser incrédulo? Não é? É não crer naquilo que
que está sendo colocado diante dele. A dureza do coração, a ausência da fé. É a ausência da fé. Então, veja bem, nós devemos apenas orar por essas pessoas, para que o efatá venha na vida dela, para que o efatá chegue na vida dela, para que esse abrir se manifeste diretamente pela pessoa de Jesus na vida dela. Porque certas situações, somente a manifestação direta de Jesus Cristo para romper níveis de incredulidade, níveis de dureza de coração. Então você deve se policiar. Você que é cristão, você que é um evangelista, você deve tomar aí os seus cuidados para saber até onde você deve gastar a sua energia, até onde você deve gastar o seu tempo com aquele que decididamente não quer te ouvir. Então você precisa parar de falar com aquele que não quer te ouvir, para que você não incorra também nas acusações e na língua que se levanta em juízo contra você, dizendo que você ainda está até cometendo crimes religiosos, ok? Então você deve apenas orar por essas pessoas, tá? Para que o próprio Jesus produza o efatá, o abrir do entendimento. Amém? Espero que tenha ficado aqui um conselho para você e que você continue orando por pessoas que estejam neste nível de incredulidade que você conheça. Ore por elas, para que a manifestação de Jesus venha e rompa níveis de pecado tão arraigados que uma simples conversa, um simples mostrar da palavra de Deus ou uma oração não vai surtir efeito naquele momento. É necessário um grande milagre da parte de Deus, uma ruptura do efatá, do abrir de Deus e de Jesus Cristo na mente dessa pessoa. Ore por ela. Amém? Fique na paz do Senhor. Até mais.